Alô, bom dia a todos e todas. Um prazer aqui, mais uma terça-feira de entrevistas pela Certificadora Social. Meu nome é Marcelo Stravisa, eu tenho a honra de estar aqui com o Fabrício Vieira da Silva, do Instituto BEMmaker. Tenho muito para saber, eu conheço acho que quase tanto vocês que estão nos assistindo sobre o Instituto, então vamos juntos descobrir o Instituto e da vida dele. Antes de te apresentar, Fabrício, eu vou fazer algumas colocações aqui, pessoal que está ao vivo, né, queira fazer alguma pergunta, ou pelo menos possa se colocar e apresentar aqui, dizendo de que cidades estão falando. O Instituto BEMmaker é da Vitória da Conquista, na Bahia, ele também vai falar um pouco sobre isso, Fabrício. E quem está nos assistindo gravado, né, faço sempre o convite para que possam se inscrever também nesse sistema, deve estar na descrição embaixo, para se inscrever nesse sistema que te avisa, tem esses lembretes de cada terça-feira com essas entrevistas, contando um pouco quem vem e como funciona isso. Bom, agora sim, Fabrício, por favor, mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite e fique à vontade, se apresente. Conte um pouco aí de você e da organização, por favor. Bom dia a todos e todas. É uma honra para o Instituto BEMmaker, especialmente para mim, estar sendo aqui entrevistado pelo grande Marcelo Stravisa. Marcelo, a gente é seu fã aqui, né? Na verdade, não tem o concurso aqui no Instituto. E, enfim, o Instituto BEMmaker é um instituto que atua com um propósito muito interessante, né? Que é a redução das desigualdades, mediante a inserção de jovens no mercado de trabalho, por meio dos instrumentos que já existem, né? Então, a gente identifica que famílias, muitas vezes, conseguem se manter exclusivamente na informalidade. Os jovens, por sua vez, precisam ingressar nesse mercado de trabalho para ajudar as suas famílias e o caminho, muitas vezes, é a informalidade. E o Brasil é um país sui generis, né? A gente tem, assim, duas leis que asseguram o ingresso de maneira adequada do jovem no mercado de trabalho. Uma é a lei de estágio e a outra é a lei da aprendizagem, a lei do jovem aprendiz, que antes chamava a lei do menor aprendiz, né? As barbas brancas aí do Marcelo, os meus cabelos brancos, mostram que a gente é da época do jovem, do menor aprendiz. Menor aprendiz, exatamente, era menor aprendiz. Era menor aprendiz. E essa é uma oportunidade que se tem, né, para ingressar no mercado de trabalho de uma forma estruturada, organizada, antenada com as novas oportunidades, as oportunidades que estão aí. Então, o Instituto BEMmaker faz esse movimento, né, de identificar as pessoas em vulnerabilidade, as famílias em vulnerabilidade, identificar os jovens que estejam necessitando ingressar no mercado de trabalho, porque se não for dessa forma, eles entram na informalidade. E ao entrar na informalidade, a primeira coisa que eles deixam é o estudo, porque a informalidade é aquela coisa, né? Você trabalha mais para ganhar mais. E trabalhar mais significa abandonar algumas coisas. Uma delas é a escola. E aí permanece estaciona, né, na sua evolução escolar e, com isso, perpetua o ciclo de pobreza das famílias. Então, é um ponto ali importante, é esse jovem estar de maneira segura ingressando no mercado de trabalho, sem abandonar a escola. Portanto, se ele estiver fazendo fundamental, estiver fazendo ensino médio, ele não pode sair da escola, até porque se ele sair, ele deixa de ser jovem aprendiz, e com isso, ele tem a oportunidade de ter uma renda, ainda que pequena, se profissionalizar de forma como aprendiz e não sair da escola. Portanto, a sua elevação escolar, ela continua e o jovem vai ter mais oportunidades, abrindo um horizonte muito diferente daqueles com que ele convive geralmente, né? Só um dado importante, muitas famílias têm o jovem aprendiz como a única fonte de renda formal da família. Formal. Óbvio que outros trabalhos desenvolvem atividades, mas a renda formal, e é formal porque é uma carteira assinada, é um registro, é um salário como aprendiz que recebe, todos os direitos garantidos, FGTS, INSS, enfim, né? Tem toda a seguridade social ali dando seu suporte, sem sair da escola, tendo a oportunidade de conviver com colegas, né? Outros jovens, mas principalmente tendo a oportunidade de conviver com empresários, com profissionais das empresas, de modo a se inspirar a tomar outro caminho, né? O horizonte muda completamente. Sim. Então, esse muito bom. Esse é o Instituto BEMmaker. Eu vou perguntar mais sobre ele agora, daqui a pouco, né? Porque não saber mais detalhes como é que surgiu, Mas antes eu queria saber do Fabrício, que eu faço sempre
essa pergunta, né? Como é que a gente chegou, como é que o Fabrício chegou até aí? Mas vamos lá para trás, a gente ainda vai longe para descobrir como chegou até aí. Isso. Quem era o Fabrício menino, 10 anos? Como é que era esse rapaz de 9, 10 anos, 12 anos? De onde você é, Fabrício? Onde é que você morava? Como é que era a tua escola? Me conta um pouco da tua infância, esse Fabrício lá atrás. Eu sou baiano, nasci em Ilhéus, no município de Ilhéus. Muita gente conhece no verão, né, nas praias. É uma cidade muito bonita, inclusive. E meus pais eram bastante... Eu sou de uma família bastante humilde, né? Eu sou filho de uma família que teve 4 filhos. No entanto, da minha existência para trás, apenas um membro da nossa família inteira conseguiu entrar na universidade. Infelizmente, ele não pôde concluir, mas ele entrou na universidade. E eu fui o primeiro membro da família a concluir o nível superior, a entrar na universidade, concluir o nível superior. A partir daí eu vou contar a historinha depois. Mas até a minha infância eu fiquei um pouco dividido, porque meu pai foi morar em Salvador, no primeiro momento, depois foi morar em Santo Amaro da Purificação. Em que pese eu não ter memória, mas eu posso dizer que nós moramos fundo com Dona Canoa, em Santo Amaro. Eu ia te perguntar de Dona Canoa, justamente. Meus pais conheceram Caetano Veloso, Maria Bethânia, enfim. Então, isso é uma coisa bacana. Eles não estão mais aqui, mas, enfim, eles tiveram essa oportunidade. E eram curiosos, né? Como ela fala, a gente ficava em cima do muro, vendo o que acontecia no quintal da Dona Canoa. E, assim, era muito... As histórias que ele conta é muito interessante. Então, foi morar em Santo Amaro, depois fomos para Feira de Santana, aí a gente fincou mais o pé em Feira de Santana, e em Feira eu pude fazer faculdade e concluí o nível superior, fiz ciências contábeis, e logo de cara eu ingressei no Serviço Social da Indústria, no SESI, né? Eu atuei no SESI. Então, o SESI, eu tive a oportunidade de ter contato com a prática social, com o desenvolvimento de algumas ações sociais, né? Eu já era usuário de serviços do SESI, enquanto jovem de periferia, enfim, de bairros não menos abastados, e passei agora a ser membro da equipe de trabalho. Foi quando eu fui transferido para Vitória da Conquista. Aí eu vim morar em Vitória da Conquista nesse período, já tinha concluído faculdade, vim trabalhar em Vitória da Conquista, e aqui tivemos a oportunidade de... É uma cidade diferente, a Vitória da Conquista é a segunda maior cidade do estado da Bahia, portanto, ela está bem, um pouquinho abaixo de Feira de Santana em termos de habitantes, em termos de desenvolvimento, inclusive, mas é uma cidade que tinha muita coisa a acontecer. E a cidade realmente cresceu, né? Nos últimos 25 anos, ela teve um desenvolvimento muito grande, e foi quando eu cheguei e atuando no SESI, conheci a Aline Mendes Vieira, e aí, Aline, nós começamos a dialogar bastante sobre essas questões sociais, a exemplo, muito parecido com o meu exemplo, a Aline também foi uma jovem, uma adolescente, uma jovem que estudou em escola pública, que teve as dificuldades que todo jovem não abastado passa, né, enfrenta, e aí a gente uniu nesse sentido de tentar fazer alguma coisa para o social, algo nos estimulava a esse movimento. Foi quando a gente recebeu uma notícia, né, de um empresário aqui da cidade, muito ligado ao esporte, e ele trouxe uma demanda para a gente. Ele estava muito abatido porque um jovem, uma criança, na verdade, né, não tinha nem 12 anos, acho que era mais ou menos entre 12 e 15 anos, esse jovem teve a casa incendiada porque ele devia R$50 ao tráfico de drogas. E chegou lá, não encontrou a pessoa nenhum dinheiro, tocaram fogo na casa. E essa situação abalou esse empresário. Foi quando ele disse, precisamos fazer alguma coisa. Esse precisamos fazer alguma coisa foi um start. A gente começou a pensar, poxa, por que não o esporte? Ele era ligado ao esporte, a gente começou com o esporte, depois foi para a arte. E aí, Stravice, a gente percebeu uma coisa interessante. Os jovens, quando eles estão nos projetos sociais, aí os adolescentes, as crianças, enfim, estão nos projetos sociais, eles passam um turno, né, nesse projeto social. Quando acontece deles chegarem à idade, assim, dos seus 15, 16 anos, quando já está com um corpo mais aproximado de um adulto e já podem trabalhar, eles vão para o trabalho. Então, eles abandonam o primeiro projeto social.
Ele não abandona a escola. Logo depois ele abandona a escola. E a gente teve uma evasão aí nesse grupo, nos projetos, né? E a gente foi a fundo. Por que evadiu? Foi tráfico, foi assassinato, foi briga, foi descontentamento com o projeto? Não. É porque ele estava realmente naquele turno trabalhando para não sair da escola, que era o segundo ponto. Depois ele saía da escola. E a gente falou, pô, a gente precisa fazer com que esse jovem tenha a condição de ter renda, portanto, ajudar a sua família, mas sem sair da escola. Aí nasce o Instituto Alfam. Foi, primeiramente, o Instituto BEMAKER, gente, curiosamente, ele não nasceu com esse nome, ele nasceu como Instituto Alfam. Mas aí, quando a gente foi fazer o registro no INPI, do nome Alfam, a gente recebeu um processo administrativo do Banco Alfa, dizendo que a gente não podia usar o nome Alfam. E a gente decidiu não brigar com o banco, né? A gente já viu a dificuldade. Nascemos em 2019, em 2023, quando a gente buscou o registro, a gente encontrou essa pedra no caminho, a gente não brigou, aí abrimos um novo processo, saiu o nome BEMAKER. E logo depois o NPI nos dá uma informação dizendo que, olha, vocês poderiam ter registrado, porque foi indeferido o pleito do banco, porque eles tinham chamado Instituto Alfa, né? E aí poderia confundir. Mas, enfim, a gente mudou o nome BEMAKER, e aí o BEMAKER vem atuando nessa pegada, né, de inserção de jovens no mercado de trabalho. Então é desde 2019. Com a minha atividade no Instituto BEMAKER. Entendi. Isso você está falando de 2019, então, que quando surgiu. Quando nasceu, exatamente. Quando nasceu. E 2020, então, já veio a pandemia. Imagina que tem um processo difícil também, né? Muita gente começou no período. Imagina, Straviz, a gente pegou assim as nossas reservas iniciais para fazer, para dar conta, né? Porque a gente não tinha um nome, apesar de sermos conhecidos, tanto eu quanto a Aline, no sentido de ativistas sociais, mas a gente não tinha essa credibilidade. Mas a gente falou, vamos fazer, vamos entrar com recurso, vamos fazer. E de repente veio a pandemia. A gente parou, sabe? Tentando dar aula virtual, mas sem estrutura para isso, tentando, com muito altruísmo aqui dos professores, a gente tentou fazer isso de uma maneira à distância, mas foi muito difícil. Tanto que foi nesse momento que a gente tomou a decisão mesmo de migrar para uma atividade profissional, obviamente sem abandonar todas as nossas atividades culturais, esportivas, enfim, mas migrar para o profissional, porque a gente também via a necessidade dessa mão de obra a ser produzida, desses jovens terem as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, que ia ser cada vez mais competitivo, cada vez mais escasso, e a gente sabia, né, da necessidade de fazer algo. Então, foi aí, a pandemia fez a gente ter dificuldades, mas não pensar em desistir, mas apresentou uma grande dificuldade. Mas eu estou entendendo, então, que a pandemia gerou essa pivotada, como dizem, essa correção, ou essa mudança de rumo para o jovem aprendiz. Também. Antes da pandemia não existia, era isso? Exatamente. Tá. Foi na pandemia que a gente, no início daquele processo, a gente já estava pensando, mas não tinha operacionalizado. Quando veio a pandemia, não teve dúvidas, a gente começou, até porque abriu-se a oportunidade de se fazer virtual, e a gente falou assim, é uma oportunidade, né? Sim. Eu estou aqui com a camisa do BEMAKER, e atrás aqui está escrito instrutor. Eu fui o primeiro instrutor para a primeira aluna, foi uma aluna, a gente dava aula virtual, e a gente conseguiu aí desenvolver, muito contando com o apoio das empresas, né, que passaram a dar o crédito e dar a oportunidade para a gente. Legal. Maravilha. Eu ainda quero retroceder um pouco para a gente entender um pouco. Você falou que tanto você quanto a Aline, eram ativistas, engajados. Então, eu estou percebendo, né, e eu gosto justamente de conversar com as pessoas que têm essa característica, que existe uma intenção, muitas vezes, para esses fundadores de organizações de querer retribuir ao que receberam, né, da sociedade. Né? Então, você até citou que no SESI você era um frequentador do SESI, né, usuário dos serviços sociais do SESI, depois passou a trabalhar para o SESI. Esse processo todo dessa passagem, né, de querer, ou seja, de ser ajudado e depois querer ajudar,
Isso, pelo que eu estou entendendo, foi antes mesmo do BEMEI, ou seja, já tinha, quando você falou que eram ativistas. Me conta dessa forma, o que você fazia como ativista, ou como ou doador, ou voluntário, nesse processo, né? E quando se deu essa chavinha de posso ajudar, né? Posso ser um voluntário, posso ser um doador, eu posso montar uma ONG? Me conta um pouco desse momento, Fabrício. Pronto. Eu posso dizer que eu tive uma infância e uma adolescência extremamente comunitária, né? A gente vivia em comunidade, uns ajudando ao outro, e tipo de ajuda do que você imaginar, tipo assim, olha, hoje não tem açúcar, vamos pedir aqui no vizinho e compartilhar a televisão, porque nem todos tinham. Estou falando da década de 70, né? Eu nasci em 1972, então a gente tinha algumas dificuldades. Então, essa ação, esse desejo de poder ajudar outras pessoas, ela vem meio que intrínseco ali. Foi uma coisa que até me protegeu, não só a mim, mas a minha geração, ao grupo de amigos que hoje a gente ainda mantém contato com vários, mas isso acabou nos protegendo e criando ali uma estratégia. Falou, poxa, a gente precisa ajudar o outro, fazer o outro. E quando... e aí vem ensinamento familiar, isso aí eu dou esse crédito a meus pais, especialmente, que sempre diziam isso, né? Assim, de que, olha, nada que a gente receba, nada que a gente venha receber é algo que é só nosso. A gente precisa compartilhar, a gente precisa doar, a gente precisa ajudar outras pessoas. E isso era uma coisa marcada na nossa família, assim, era algo que meu pai nem cobrava tanto educação, assim, ele obviamente ele queria que a gente estudasse, mas o fato de ele ter estudado só até a 4ª série, não conseguia enxergar tantos horizontes assim. Minha mãe também teve uma educação limitada, chegou até só a 5ª série, mas uma coisa eles exigiam da gente, era essa postura, né, de querer estar contribuindo, sabe aquela coisa de estar na rua e meu pai olha assim e fala, você está vendo aquela senhora ali com aquela sacola, você não vai fazer nada não? Aí você vai lá e ajuda. Esse tipo de educação, né, esse tipo de ação. Mas aí isso acabou ganhando uma versão um pouco maior. Quando eu fui fazer faculdade, eu comecei a atuar, na verdade, já ainda como técnico, que eu fiz o curso técnico em segurança do trabalho, foi uma oportunidade que eu tive de entrar no mercado de trabalho, não como jovem aprendiz, mas já como profissional, aí já ganhando como técnico, enfim, mas eu fui estagiário. E eu costumo brincar não, falar sério, inclusive, quando eu estou dando aulas para os jovens, eu digo assim, olha, vocês estão tendo a oportunidade que eu não tive. Eu, para poder ingressar no mercado de trabalho, eu precisei usar de mentira. Porque, Stravice, eu ia entrar, eu procurava trabalho e as pessoas perguntavam, você tem experiência? Não tenho. Você tem experiência? Não tenho. Aí eu falei, sabe, eu tenho experiência. Trabalhou onde? Em Salvador. E nisso, enfim, foi dada essa oportunidade. Obviamente que não é correto mentir, mas enfim, hoje já é mais difícil, né, você fazer uma coisa... Eu fiz a mesma coisa, viu, Fabrício? Quando eu tinha 18 anos, eu vim morar enfim, aqui na Espanha, e eu tinha que trabalhar também para pagar a faculdade. A mulher perguntou num bar assim, você sabe, eu fui buscar dinheiro para ser garçom. Nunca tinha sido garçom. Tem experiência? Tenho muita experiência. Trabalhei muito de garçom nas praias no Brasil. Mentira, não tinha trabalhado nada. Aí tá, então atende aquelas 4 mesas lá. Fui atender, mas eu fazia tudo errado, deixei garrafa cair. A mulher me aceitou de pena. De pena. Exato. Tem isso, né? Então, assim, aí a gente vai percebendo que, puxa, a gente tem que dar oportunidade para outras pessoas, a gente tem que fazer alguma coisa. E na faculdade, envolvido nas atividades sociais que a faculdade tinha, muitas vezes de atividades em bairros comunitários, em áreas periféricas, ajudando a fazer imposto de renda para algumas pessoas, porque eu fiz ciências contábeis, ajudando as pessoas a como estruturarem minimamente, né, o seu orçamento familiar. E nisso foi um início de uma atividade. Aliado também a alguma atividade religiosa, porque sempre tem aquela questão de doações, de atividades com público em vulnerabilidade. Então, isso estava sempre presente, mas faltava uma coisa, né? Essas ações, em que pese serem extremamente relevantes e importantes, mas ela não gera a transformação por si só, né? Ela não gera. Precisava de algo mais, precisava intervir
na capacidade de renda dessa família, precisava intervir na abertura assim, da mente para novos horizontes, para novas oportunidades. Foi aí que começamos a pensar eu especialmente, e aí aliado junto com a Aline, a gente começou a pensar, a gente precisa fazer algo que pudesse dar condição daquela pessoa, daquele jovem, daquela família em ter novos horizontes, né? Enxergar novas possibilidades, mudar uma realidade, ser um novo paradigma naquela família. Então, surgiu, assim, uma ação mais organizada, mais estruturada nesse sentido. Porém, esse desejo de retribuir sempre fez parte, sabe? Sempre fez parte da minha conduta e da essa conduta. Ação que você diz é o Instituto Bem-Maker, ou não? Porque não, antes eu lecionava, por exemplo, em cursinhos pré-vestibulares. Eu não sou um brilhante aluno, mas eu sou um aluno que sei passar o que consegui assimilar. Então, eu lecionei durante algum tempo em cursos pré-vestibulares gratuitamente, nos meus horários vagos. Sempre era aos sábados, aos domingos eu participava dessa atividade, mas qual era o objetivo ali? O curso pré-vestibular é fazer o quê? Entrar no vestibular, entrar na universidade, passar no vestibular. Para quê? Para uma mudança, porque isso foi importante para mim. E, graças a Deus, muitas pessoas estudaram, né, Aline, eu sou casado com a Aline, não sei se eu falei isso, mas eu sou casado com a Aline. Eu não perguntei porque eu não queria gerar um compromisso. Mas estava imaginando, ótimo. A Aline estudou, inclusive, por meu caderninho, né, de ensino médio, que um aluno assim, de registrar e de fazer as minhas anotações, enfim, principalmente nas exatas, né? E esse caderninho hoje ele ainda está comigo, ele está conosco, né? E hoje minha filha, né? As nossas filhas têm a oportunidade de estudar por esse caderninho, e muitos alunos passaram por esse caderninho em que eu emprestava, mas era coisa ciúme. Porém, assim, era a missão era tentar fazer com que ajudar as pessoas a mudar uma realidade. Então, essa é a minha trajetória, assim, onde foi que meu pé pisou ali no social, né, por assim dizer. Mas você, nesses anos, você é um ano mais novo que eu, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Você, nesses anos todos, fazia, então, por um lado, um trabalho normal e também um trabalho voluntário social, é isso? Sim, você exatamente. Trabalha com atividade mesmo? Qual é o teu trabalho? Eu trabalhei como comerciário, trabalhei na papelaria, foi quando eu, abre aspas, menti, né, para poder entrar. Depois eu fui atuar no chão de fábrica, trabalhei em indústria, porque a indústria ganhava mais, então eu fui trabalhar lá. Lá eu tive a oportunidade de conhecer a profissão do técnico de segurança do trabalho. Falei, eu quero fazer esse curso aí. Fiz esse curso, passei no vestibular do Senai, né? Então, tive sempre ligado ali aos S, passei no vestibular do Senai, fiz o curso, a primeira turma dessa formação em Feira de Santana, e logo adiante eu entrei na faculdade. Foi uma coisa assim, antes de concluir o curso eu já estava fazendo faculdade. Fazendo a faculdade, eu já emendei também com a especialização. Eu fui me especializando em saúde do trabalhador, depois eu me especializei em responsabilidade social, depois eu fiz um mestrado em gestão social pela UFBA, e aí meu caminho foi sempre nas universidades públicas, né? Eu fiz o UFS, depois eu fiz o UFBA, ali em Salvador, e ficava atuando, ora como técnico, inicialmente, depois eu assumi cargos de gestão, então eu passei a administrar equipes no SESI, no Serviço Social da Indústria, e paralelo, eu comecei a docência também, eu sou professor do superior, né, graduação e pós-graduação, então minha trajetória foi essa aí. Nas atividades, eu sempre correlacionava com essas atividades sociais. Então, mas eu deixava sempre essas atividades para os dias em que eu estava de folga. Né? Mas meu trabalho durante as 8 horas era atuando, ora como técnico, ora como gestor, à noite como professor, né, no nível superior e na pós-graduação, e desenvolvendo as atividades aos sábados e aos domingos, às sextas-feiras à noite, enfim. Legal. É muito interessante, por isso que eu pergunto, né, a trajetória pessoal e profissional das pessoas, porque elas têm
geralmente alguma coisa em comum no que se refere a esse desejo de ajudar, né? Que ou vem da infância, como você falou, teus próprios pais te ensinaram assim, ou vem por um chamado específico, né? É muito bonito a gente ouvir, porque a gente está muito habituado aqui, o público que assiste a gente são, na grande maioria, gestores de ONGs, né? Então, gente que a gente fala muito em outras situações sobre gestão propriamente dita, melhoria, né? Melhoria de performance, enfim, finanças, captação, mas eu sempre tento guardar um tempo para a gente poder falar das nossas vidas, porque possam, de alguma forma, inspirar, né, as pessoas, ou possam, né, ajudar a gente a entender um pouco como é que é essa vida. Entendi, gostei, acho que tem a tua vida é muito bacana por esse teu percurso, muito humilde, muito dedicado ao mesmo tempo, né? É muito legal saber isso de você. Mas então agora eu queria aproveitar a gente falar um pouco mais sobre o Instituto Bem-Maker, que é uma organização muito nova, né? Muito novinha, mas pelo que eu entendi já tem muita coisa para mostrar, né? Conta um pouco como é que depois dessa mudança, né? Depois da pandemia, a decisão por trabalhar com a questão de jovem aprendiz, como é que vocês estão hoje? O que vocês estão fazendo? Que planos que vocês têm de futuro? Conta um pouco disso. Bom, o Instituto Bem-Maker é um nome fantasia, né? Uma associação para o desenvolvimento sustentável humanizado. Nasceu em 17 de dezembro, exatamente, 2019. É uma organização sem fins lucrativos, e nessa trajetória a gente conseguiu ter o reconhecimento municipal de utilidade pública, concedido aqui pela lei municipal, né, em função das ações que já estavam sendo desenvolvidas. É uma instituição que buscou sempre estar próximo dos conselhos, então hoje nós estamos inscritos e somos membros ativos do Conselho da Criança e da Adolescência, o CONDICA, né? É uma instituição que está presente em diversos movimentos em prol do coletivo. Hoje fazemos parte do Confoco, fazemos parte do FOBAP, o Fórum Baiano de Aprendizagem, que a sede é em Salvador, mas a gente é membro ativo, sempre participando das reuniões online, presencial. Somos certificados pelo Ministério do Trabalho, né, para desenvolver o programa de aprendizagem. E é uma ONG, uma organização da sociedade civil, que tem como missão desenvolver o potencial transformador das pessoas, né, mediante experiências educativas, profissionais, de uma forma lúdica, inovadora, criativa, mas, sobretudo, humanizada e inclusiva, né? Essa é, assim, a nossa pegada. E como eu comentei, né, no início da nossa fala, a gente começou com essa atuação com criança, adolescente, depois para a aprendizagem com um único jovem, e temos uma expectativa muito grande, assim, de chegar a impactar 3.000 jovens. Essa é a nossa... estabelecemos esse número, não é um número cabalístico, é por conta de uma projeção que buscamos fazer, que fizemos, na verdade, para poder dar conta do que a gente percebe de oportunidades, e a gente vem numa curva sempre crescente, né? Temos em 2024, esse ano, a gente espera alcançar por volta de 700 a 800 jovens, mas com expectativa aí de chegar a 2030 com mais ou menos 3.000 jovens na nossa base. Mas, para isso, Stravista, a gente tem se especializado, né, em diversas iniciativas. Nós estamos buscando participar de alguns editais que tenham correlação com o que nós fazemos, com a nossa proposta de valor, com a nossa missão, e fomos contemplados em alguns editais, né, mediante a nossa capacidade de operação, mediante a nossa seriedade, né, em todo esse processo, BNB Social, Itaú Social, a gente conseguiu desenvolver projetos mediante esses recursos. Recentemente, muito recentemente mesmo, nós fomos aprovados no edital do SERPRO, 5 organizações no Brasil inteiro
foram contempladas. A única do interior da Bahia foi o Instituto Baymaker. E a gente vem buscando muito transparência em todo o processo, né? A gente tem aí, tivemos a gente pode comentar aí de modo muito honrado e orgulhoso, podemos dizer, o selo A da certificadora social. Então, a gente ficou bastante tenso, posso dizer assim, quando vimos todos aqueles requisitos, falou, caramba, será que a gente atende? Vamos buscar essa informação, vamos lá. Isso nos permitiu, Stravice, e aí eu quero deixar isso bem registrado, nos permitiu fazer uma reflexão muito profunda, desde a nossa forma de comunicação, desde a forma como a gente apresentava os nossos dados no site do Instituto, desde a maneira como a gente se comunicava com os nossos stakeholders ali, todos quem participa do Instituto, assim, fez a gente mergulhar, na verdade, na gestão. A gente fazia assim, pô, a gente está fazendo coisa muito legal, tá certo, mas espera aí, e se for dessa forma? A gente precisa ajustar alguns pontos e submeter o Instituto Baymaker à certificação. Foi algo desafiador, podemos dizer assim, mas também foi algo bastante transformador para a gente, né? Porque permitiu verificar coisas arestas que a gente estava deixando, permitiu melhorar, como eu disse, a nossa comunicação, permitiu mostrar mais o que o Instituto vem desenvolvendo. Ou seja, foi uma decisão muito acertada. Foi uma decisão que, no início, obviamente, deixou a gente um pouco na dúvida. A gente já tinha tentado uma vez, a gente falou, não vai dar certo, temos muito a mostrar, a gente não está conseguindo, não temos os processos estruturados, mas quando a gente falou assim, não, vamos encarar isso aí, a gente conseguiu ter essa reflexão assim, bastante profunda do Instituto. E hoje o Instituto apresenta isso, né, em todas as suas comunicações, apresenta o selo do A. A gente tem a honra, na verdade, de apresentar, inclusive, isso para toda a sociedade e mostrando, as pessoas começam a perguntar, né, o que é isso mesmo? Como é que foi? De que maneira? Porque estamos falando do interior do estado da Bahia, em que pese haver uma ação de doação interessante, mas ainda não tão estruturada como acontece em outros centros, né? Principalmente nas capitais. A questão da doação para a organização era um pouco mais comedida. A gente vê muitos empresários fazerem ações sociais, eles tirarem do próprio bolso, fazerem, mas não de uma maneira estruturada. Quando a gente apresenta o selo, quando a gente mostra os critérios para os quais a gente teve que se submeter, teve que apresentar para poder dar mais credibilidade. Acaba sendo uma prova social, né, do valor, da atuação do Instituto Baymaker, né? Sim. Isso pra gente. Eu fico muito feliz em ouvir de você esse depoimento aí sobre o selo, principalmente pela questão de você comentar que o selo e os critérios fizeram pensar, refletir, né, repensar o processo, porque é essa a nossa intenção, né, no sentido mais didático, né, pedagógico, do que efetivamente. O selo é uma consequência de uma analisada mais profunda, né? Eu falo isso muito. Se a gente quisesse enriquecer vendendo selo, a gente não faria como a gente está fazendo. A gente está fazendo justamente de um jeito que é para dar mais trabalho para as pessoas, mas porque a gente sabe que isso está, como eu falo sempre, subindo a régua do setor, né? Então, fico muito feliz, muito contente de saber que isso gerou esse movimento, que vocês conquistaram o selo também, parabéns, né? Isso é uma coisa bacana. E já indo aqui para os finalmente, aqui encerrando um pouco, foi uma pena, porque eu queria te perguntar mais a Bahia, que eu gosto tanto também, mas você já falou que existe aí um horizonte, uma ideia, né, que não é um número cabalístico, como você falou, mas você tem um objetivo de chegar a 3 mil alunos, né, 3 mil jovens, né, nessa carteira. Em algum momento vocês vão chegar a isso até 2030, aproximadamente, como vocês estão falando. Então, eu queria saber, como é que vocês pretendem fazer? Quais as ferramentas? O que vocês estão desenvolvendo? Aí mais uma lógica de gestão, comunicação, um pouco. O que vocês pretendem fazer para chegar nesses números lá na frente, que eu tenho certeza que vocês vão chegar?
Me conta um pouco disso aí. Stravice, olha só, por estarmos falando de aprendizagem, nós sabemos que existe ali uma legislação por trás obrigando as empresas. Então, esse é um gap que tende a aumentar em função do aumento da ação fiscalizatória, mas a gente pretende, a nossa principal estratégia é fazer com que esses jovens, eles possam ser provedores de solução para as empresas. A formação do Instituto BayMaker, em que pese existir um currículo ali básico que precisa ser cumprido, ele é focado no despertar do jovem para que ele possa ser o provedor de solução no futuro. E que o movimento que hoje ainda é de prospecção da nossa equipe para as empresas ser o inverso, das empresas virem buscar, por entenderem que aqueles jovens vão não estar ali para cumprir uma exigência legal, mas para ser e se transformar na mão de obra, no cérebro de obra que aquela empresa vai precisar dali por diante. Por quê? O mercado está cada vez mais competitivo, em todos os segmentos. Quem não estiver, de fato, antenado com a questão da contemporaneidade, dos processos futuros, vai ficar para trás. Então, a gente pretende fazer com que esses jovens eles tenham condição de desenvolver habilidades que os permitam mostrar seu valor nas organizações e poderem ali ser esse provedor de solução. Não estar ali porque existe uma cota, porque existe uma lei, uma obrigação. E a gente tem estimulado também os empresários a contribuírem nessa formação mesmo. A gente tenta passar para o empresário que, para além da exigência legal, ele precisa intervir na formação. Ele precisa dizer, olha, eu tenho carências aqui, eu tenho habilidades que eu precisaria de um jovem que tivesse esta habilidade, tivesse este desenvolvimento, para que a gente tenha a condição de contribuir nesse processo. Agora, sem perder de vista uma coisa, a humanização dessa formação. Porque não adianta também, a gente não está formando robôs, daí a necessidade da gente buscar sempre essa humanização da prática humanitária da sua ação enquanto profissional. E o jovem tem abraçado essa ideia, viu, Stravice? A gente tem percebido. Claro, imagino. E, além disso, esse jovem tem conseguido mostrar isso. Só para você ter ideia, uma das nossas últimas atividades recentes, novidades, podemos assim dizer, nós montamos aqui um clube de ciência, inovação e tecnologia. É um clube que se reúne às sextas-feiras com uma formação. Esta formação é para aqueles jovens que tenham mais habilidade, tenham mais vontade de se desenvolver com tecnologia. Então, impressora 3D, impressora laser, projetos de robótica, Arduino, toda essa estrutura para que esse grupo, e não é um grupo assim de selecionados, não, é um grupo de interessados que vai dar lá na frente com o nosso co-work social. A gente quer que o jovem desenvolva as soluções, venha para cá, faça a sua prototipagem, faça seus estudos sem pagar um centavo. Ele vai usar a estrutura para que ele possa desenvolver, quem sabe ali, a transformação daquele jovem, a transformação daquela família, mediante a ideia que foi construída, o projeto que foi abraçado e desenvolvido. E com isso a gente vai impactar cada vez mais nessa construção social, né? Eu me identifiquei, quando fui questionado aí por vocês, eu sou um inconformado social. O inconformado dessas questões, né, de que a gente pode fazer com pouco que a gente tem, com as possibilidades que a gente encontra, a gente pode fazer essa contribuição para essa transformação social. É isso que o Instituto BayMaker, é isso que rege aí a minha conduta, a conduta da Aline, é o que rege a conduta dos nossos membros, né, da equipe de trabalho, os professores, os instrutores, a equipe administrativa, com esse pensamento. É esse o pensamento. Olha, Fabrício, gostei muito da sua fala, das suas ideias. Esse coworking social aí que vai surgir, eu quero visitar um dia.
quero fazer questão de visitar. Acho muito legal essa ideia. Não imaginava que vocês iam nesse nível, né, de justamente gerar situações, esse grupo, né, de ciências, espaço ferramental para eles. Muito legal mesmo, parabéns. Muito legal. Mas especialmente gostei do que você falou assim, não é mão de obra, e sim cérebro de obra. Eu gostei dessa frase, vou começar a usar, vou falar que é a ideia do Fabrício aí. Gostei da frase, achei muito boa. Vamos encerrando aqui, vou deixar uma última questão para você também se despedir. Se tem alguma coisa que você gostaria de falar, porque não foi dita, fique à vontade para dizer, e já aí, na sequência, você já se despede, que eu também tenho que fazer um fechamento aí, falando as últimas coisas para eles. Fique à vontade, Fabrício. Bom, obviamente que uma jornada como essa não se faz sozinho, né? Não há desejo nosso e vai lá e acontece. A gente teve aí muitos apoiadores, temos muitos apoiadores, temos outras organizações sociais, temos órgãos e pessoas, especialmente, de diversas partes da sociedade, no campo político, membros os empresários das empresas, associações, todas essas que são parceiros nesse processo e acabam apoiando. Em que pese a nossa organização ela não ter nenhum vínculo, né, com partido político, e não podemos ter, está no nosso estatuto, a gente não tem nenhum vínculo, mas a gente participa ativamente, né, da construção aqui de projetos, de ideias, enfim, de ações sociais advindas, muitas vezes até dessa área. Mas o nosso foco é principalmente o mercado, as empresas, os jovens, as famílias, e temos, assim, muito suporte, muita confiança das empresas, que a cada dia vem depositando mais confiança e dando mais crédito às nossas atividades. Então, eu aproveito essa oportunidade para fazer esse agradecimento, Straviz, a todos os que estão acreditando no Instituto BankMaker, que nasceu assim com esse propósito e vai permanecer com esse propósito até a sua plena existência, e que oxalá que ela tenha assim uma existência muito, mas muito longeva, para poder impactar cada vez mais na vida de jovens e famílias em vulnerabilidade social. Legal. Fabrício, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. Foi um prazer, uma honra poder te ouvir tua história, ouvir a história da BankMaker. Queria agradecer as pessoas que também estavam aqui ao vivo, finalizando com a frase do Felipe, que comentou aqui, né, um dos que estavam assistindo, o inconformismo. Você falou sobre o inconformismo, né? Então, ele foi: um conformismo é combustível para buscar a mudança. Então, é isso. Acho que todos nós devemos ser realmente inconformados e seguir esse desejo de mudança. Para vocês, então, que também estão aqui presentes no chat e que estão assistindo a gente ao vivo, agradeço. Agradeço também o pessoal que nos está assistindo na versão gravada. Mais uma vez, convido para que vocês possam se inscrever, se quiserem, no processo, para poder receber lembretes das próximas terças-feiras. Toda terça-feira, até pelo menos o final deste ano de 2024, a gente vai ter uma entrevista com gente do naipe do Fabrício. Então vai ser sempre muito bom ouvir, escutar. E é isso, agradeço então, nos vemos numa próxima, até terça que vem. Valeu, mais uma vez, obrigado, Fabrício. Nos vemos aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal.